Decisão importante do STJ. O STJ decidiu recentemente que é possível o divórcio pós-mortem. Olha só, num caso específico do Rio de Janeiro, num caso envolvendo rompimento conjugal, certo indivíduo já doente ingressou em juízo com uma ação de divórcio cumulada com partilha de bens e outros acessórios. Em primeiro grau, em sede de liminar, ele pediu divórcio. Instado a decidir, o nobre magistrado indeferiu o seu pedido, ali vergastado da petição inicial, e indeferiu esse pedido, dizendo que o processo deveria prosseguir e que no futuro verificaria, ao final do processo, na fase da sentença, verificaria todas as questões postas naquele processo, inclusive a relação, o assunto atinente ao divórcio e também o assunto à partilha de bens. Isso para o final do processo. Indignado e resignado com essa decisão, esse autor ele interpôs recurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que havia ali o direito desse autor de ter em favor dele a tutela recursal de divórcio, mas de forma provisória e não de forma definitiva. Eu confesso a vocês que eu não entendi essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque eu não vejo a possibilidade de decretar um divórcio a título provisório e depois torná-lo definitivo ou não. Porque se ele não torná-lo definitivo, como que ficaria a situação jurídica ali envolvida durante todo esse tempo, né? Ele foi divorciado perante um período e depois passou a ser solteiro, passou a ser casado. Então eu vejo que não entendi bem qual foi o raciocínio utilizado pelos membros aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com relação a essa questão. Mas fato é que o Tribunal de Justiça concedeu a ele, de forma liminar, o direito de divórcio, mesmo que provisório. Mas ocorreu aí, durante o trâmite desse recurso, um fato superveniente. Esse autor veio a óbito durante o fluir desse recurso, do andamento recursal. E com a morte dessa pessoa, desse interpoente, o Tribunal de Justiça entendeu por bem decretar a extinção do processo, decidir no sentido de que houve a morte do autor e que, por isso, havia o rompimento desse vínculo conjugal em razão da morte. Assim foi a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Insatisfeito com a situação, né, e resignados com a situação, os herdeiros dessa pessoa interpuseram recurso perante o STJ. O STJ pensou de uma forma, decidiu de uma forma completamente diferente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja bem, enquanto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o rompimento do vínculo conjugal se deu pela morte do autor, levando até mesmo à extinção do feito, o STJ entendeu diferente, entendeu que haveria possibilidade, sim, naquele caso concreto, de declarar o divórcio pós-morte, o divórcio ocorrido após a morte daquele autor. E ele trouxe alguns fundamentos que são relevantes. Segundo o STJ, na sua decisão, o autor, o interpoente no caso, havia manifestado desde o início o seu direito de divorciar. Outro fundamento que o STJ utilizou foi que o TJ do Rio de Janeiro havia declarado o rompimento conjugal desse casal, declarando o divórcio, mesmo que ele tenha sido provisório. Essa foi a decisão
do STJ, fundamentação dele para esse caso concreto. E terceiro fundamento é que o STJ decidiu que o divórcio é um direito potestativo. O que é o direito potestativo? Direito potestativo é aquele direito em que a pessoa faz jus e que não depende da parte contrária. Então essa foi a decisão do STJ. No meu sentido, eu achei que a decisão foi uma decisão salutar, uma decisão importante e com certeza vai ter aí várias discussões a respeito desse assunto. Se agiu certo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em extinguir o feito, né, em razão da morte desse interpoente, ou se tem razão o STJ de declarar sim o divórcio pós-mortem, mesmo com o autor já tendo falecido. Então vai gerar grande repercussão aí, grande discussão jurídica a respeito desse assunto, com certeza. E isso aí vai ficar a cargo por parte dos operadores do direito e também daquelas pessoas que militam na área civil e trabalham com o Código de Processo Civil brasileiro, que trata do assunto. Então, por enquanto, eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e estou à sua inteira disposição. Caso necessite de maiores informações sobre esse caso específico, basta enviar sua mensagem para o canal do YouTube. O canal do YouTube é Leandro Borba Ferreira Nascente. Pode deixar lá a sua mensagem e eu farei questão de respondê-lo o mais rápido possível. Por enquanto, eu fico por aqui e deixo a você um forte abraço. Até o próximo vídeo.